Vamos lá. 18. Eu vou chamar pessoas que normalmente eu não chamo, tá? Daniel, você consegue falar, Daniel? Ou escrever ali no chat? Não, eu tô aqui pensando. Perfeito, tá. Então eu vou começar 18 aqui e você me ajuda na 18, pode ser? Tá. Vamos lá. Faça a comparação dos números correspondentes às situações dadas. Então você tem que comparar quem é maior e quem que é menor, tá? Então olha só, a gente tem ali, ó, 3,5 graus Celsius abaixo de zero e tem 1,3 graus Celsius acima de zero. Quem que vai ser maior? O 1,3. Isso, 1,3, porque ele é Porque positivo. é Então, acima de zero. isso, nossa boquinha, a boquinha lá tá virada pro 1,3. Perfeito. Vamos para a próxima aqui, ó, a B. 0,8 abaixo do nível do mar e 1 abaixo do nível do mar. Quem que vai ser maior? O 1 abaixo do nível do mar. A Ana já vai se metendo ali, eu pedi pro Daniel responder, mas Tá, tudo não tinha bem. escutado. Eu não tinha escutado o que você tinha pedido pro Daniel. Não, mas tudo bem, não tem problema, tá? Beleza, mas já foi outra pessoa, tá valendo então. Agora eu vou continuando na ideia que vai ser mais uma pessoa, agora vamos pegar, deixa eu ver quem que não respondeu ainda. Eduardo, deixa eu ver, o Eduardo tá por ali. Eduardo, você consegue responder ou ali pelo chat ou por voz? Oi. Oi, você consegue responder? Consegue, né? Uhum. Já tá falando ali. Então, olha só, a gente tem ali o AC. Eu tenho 85,2 positivo e tenho 52,10 positivo. Quem que vai ser maior? 85,20. Isso, perfeito, Eduardo. Valeu. A próxima aqui, agora deixa eu chamar uma outra pessoa que quase eu não chamo aqui. Deixa eu ver alguém que está na lista aqui. Pode ser a Evelyn. Evelyn, tá por aí, Evelyn? Aham. Vamos lá. A gente tem ali, ó, na letra 18D, ó, tem um saldo negativo de 5 gols e tem um saldo de 0 gols. Quem que vai ser maior? Qual que é? A D? D, é 18D. Menos 5 é menor que 0. Isso, então a boquinha vai estar virada para o zero, né? O zero vai ser maior do que o menos 5. Obrigado, Evelyn. Vamos para a próxima aqui, ó, questão 19. A questão 19 é mais fácil porque só aparece direto os números e não está aparecendo situações ali para a gente fazer a comparação, tá? Então, vou lá, vou pegar, deixa eu ver, agora eu vou começar de trás para frente, lá de baixo. Eu esqueci de fazer uma pergunta. Fala. É o próximo exercício, mas enfim, estava escrito escreva os números. Onde? Na 20. Aqui na... A 20? Aí eu já, né? Mas não é escrever os números, na verdade. Escreva os números em ordem crescente, em ordem decrescente, Sim, em ordem então, mas crescente. daí eu fiz desse jeito, não tipo literal escrever mesmo. Ah, não, é óbvio que a gente não vai escrever com palavras, é só pegar um número ali e colocar em ordem, entendeu? Não é para escrever tipo 2 e 2 nomes, não. É o número que está ali. Vamos lá para 19, então. Na 19A, a gente tem um número positivo e um número negativo. Quem que vai ser maior? Positivo, né? Sempre o positivo vai ser maior do que o negativo. Perfeito. Então a boquinha aqui vai estar virada para o positivo. Agora o próximo, a gente tem o zero e o número negativo. Quem que vai ser maior? 0. O zero. A gente tem o próximo ali, ó, a gente tem um número negativo e um número positivo. Quem que vai ser maior? Positivo? Isso, positivo. A próxima ali, ó, a questão D. A gente tem 2 números negativos. Tá, se a gente só fosse pensar por 2 números negativos, a gente teria que comparar quem que é o maior deles, né? Então a gente vai ter que olhar os números de verdade ali e fazer a análise na D, né? A gente tem 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 e tem menos 0,5. Esses 2 números, quem que vai ser maior ou será que eles vão ser iguais? São iguais. Nesse caso aqui, ó, eles vão ser iguais porque o menos 1 sobre 2 é a mesma coisa do que o menos 0,5. Tá? Então, na questão D aqui vai ser, se eu não me engano, eu acho que vai ser a única que vai ser igual. Vamos passar para a próxima aqui, ó, questão E. A gente tem 2 números negativos. Tem menos 2,48 e menos 1,7. Quem que vai ser maior? Tem 2 números negativos. Quem que é maior nesse caso aqui? Na questão E. Vamos lá, alguém pode me falar? Na questão E,
É o 1,7. Isso, menos 1,7. Por quê? Porque ele está mais à direita, ele está mais próximo do zero. Quando os números negativos, eles correm ao contrário. Nos números positivos, a gente sabe que o número maior vai ser aquele que a gente conta depois. Mas nos números negativos é ao contrário. O número maior vai ser aquele que a gente conta primeiro, no caso, quem está mais próximo do zero. Vamos para o próximo aqui. Ó. A gente tem a letra F. Tem 3 e tem 1 e mais um pedacinho. Quem vai ser maior? 3 ou 1 em um pedaço? 3. 3. Óbvio, né? 3. Bota a boquinha virada para 3 e fechou. Agora o próximo aqui, ó, a letra G. A letra G é duas frações para a gente comparar. O jeito mais fácil que tem para fazer isso é transformando eles em decimal, como alguém já falou ali numa questão anterior. Então, se eu transformo aqui em decimal, vai ficar o seguinte, ó. O menos 3 sobre 5 vai ficar 0,6. E aí, esse outro número aqui, que é o menos 2 terços, vai ficar menos 0,66666 infinitamente. Quem que vai ser maior? Menos 0,6 ou menos 0,6666666 infinitamente? Menos 0,6. Isso, 0,6 vai ser maior, porque ele está mais próximo do zero. Vamos para o próximo aqui, ó. O próximo ele já vai ser um pouquinho mais complicado, mas a gente também consegue resolver ele de uma maneira um pouquinho mais fácil, sem precisar transformar ele em número decimal. Vamos pensar o seguinte, olha só. O menos 15 sobre 8, ele não chega a 1. Ele é um pouquinho menor no sentido que está faltando ainda um pedaço para chegar em 1. E para ser 1, teria que ser 18 sobre 18, ou qualquer coisa depois disso, 19 sobre 18, 20 sobre 18, e assim vai indo. Esse número não chega a 1, é 0, alguma coisa, menos 0, alguma coisa. E esse outro aqui, ó, o menos 7 sobre 6, ele passou de 1. Porque se fosse menos 1, seria 6 sobre 6, né? Menos 6 sobre 6. Então, isso aqui é menos 1, alguma coisinha. Então, eu tenho um número do tipo menos 0, alguma coisa, e tem um outro que é menos 1, alguma coisa. Quem que vai ser maior? Quem que vai ser maior nesse caso aqui? Tá vendo? Eu não transformei ele, eu não peguei e dividi para ver quanto que é de fato na parte decimal dele. Mas só com esse comparativo aqui, ó, eu consigo dizer que esse daqui, ó, o menos 7 sobre 6, ele vai ser menor. Deixa eu fazer um desenho disso para ficar mais fácil da gente entender, tá? Eu posso não escrever quem é o número, mas eu consigo fazer esse comparativo aqui com um desenho. A gente tem aqui, ó, o 0, tem aqui o menos 1, e a gente pode pensar nesses números aqui, ó. Cadê? Ah, tá. O menos 7 sobre 6 vai ser alguma coisa que está por aqui, ó, assim, ó, menos 7 sobre 6. E o outro número ali, aquele menos 15 sobre 18, vai estar desse lado aqui, ó, menos 15 sobre 18, porque ele não chegou em 1 ainda, tá vendo? Ele está quase chegando ao 1. Então, se eu olhar para esses dois números aqui, ó, o menos 7 que está mais para cá e o 15 que está mais para lá, com certeza esse daqui vai ser maior. Então, a resposta aqui no caso da H vai ser o menos 15 sobre 18, vai ser maior do que o menos 7 sobre 6. Beleza, vamos para o próximo exercício aqui, ó, exercício 20. O exercício 20 é para colocar em ordem crescente, aliás, é para colocar os números em ordem, dependendo da ordem que eles pedem aqui, né, crescente ou decrescente. Na A vai ser bem fácil, porque está todo mundo com o mesmo denominador, então fica fácil da gente conseguir ordenar isso daqui. Vamos pensar, tá? Ele quer em ordem crescente, então tem que ser do menor para o maior. Quem que é o menor de todos os números aqui da A? Podem abrir o microfone e falar para mim, por favor. É o 9. Opa, quem que é o menor de todos? É o menos 4 sobre 9, porque está negativo aqui. Ó. O menor de todos é o menos 4 sobre 9. Depois do menos 4 sobre 9, vem o menos 2 sobre 9, depois o 0, depois o 1 nono e depois os 2 nonos. Eu vou escrever isso daqui para não ficar dúvida aqui, tá? Deixa eu escrever ele aqui, ó. Vai ser primeiro. Deixa eu ver. Opa. Como é que é? É menos 4 sobre 9. Menos 4 sobre 9 é o primeiro. Depois vem o menos 2 sobre 9. Menos 2 sobre 9. Depois vem o 0. Depois vem o 1 sobre 9. E depois vem o 2 sobre 9.
É isso? Vou conferir aqui. É isso mesmo. Tá, agora vamos para o próximo aqui, ó, exercício B. Esse foi o A, tá? O A dá 20. Vamos para o B. A gente tem vários números aqui, um número com vírgula. O número com vírgula é fácil da gente conseguir ordenar, porque já está na forma decimal e fica fácil da gente classificar. Ele está pedindo em ordem decrescente, então é do maior para o menor. Então tá, então o maior de todos aqui vai ser 3,4. Então o primeiro aqui, ó, 3,4. Eu vou colocar uma vírgula maiorzona para separar a vírgula do número, tá? Aí depois a gente vai ter 3,31. 3,31. Depois deixa eu ver quem vem mais. Depois vem 0. Depois vem menos 2,7. Depois vem quem ali? Vem menos 2,25. Menos 2. Menos 3,25. Depois vem o Ana Cláudia. Alguém está entrando como Ana Cláudia na turma de vocês? É a mãe do Noah. Mãe de quem? Noah. Ah, tá. Mas o Noah estava na sala? Sotaque, sei lá. Deve ter caído ali. Valeu, obrigado, Kim. Tá, então a gente tem ali o menos 3,3 aqui. E ainda, por último, a gente tem o último número ali, que vai ser o menos... Não, fechou. Esse aqui era mesmo o último. É menos 3,25, depois o 3,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Tá certo. Então, aqui começa com os números positivos, chega ao 0 e depois vai diminuindo. Mas por que o menos 3,25 vai ser maior do que o menos 3,3? Alguém sabe me explicar? Repetindo, por que o menos 3,25 vai ser maior do que o menos 3,3? Porque tá mais perto do 4, sabe? Tá, é isso do mais perto do 4, mas vamos pensar o seguinte. Porque o 3,3 é 3,30. Isso, perfeito. Ó. Se a gente completasse o 0 aqui, ó, seria com a mesma quantidade de casas, isso aqui é menos 3,25 e isso aqui é menos 3,30. E 30 é maior que 25, né? Como os números negativos eles andam ao contrário, então esse daqui vai ser menor do que esse. É isso aí mesmo. Porque assim, para fazer a comparação, a gente sempre tem que ter a mesma quantidade de casas. Às vezes a gente se ilude olhando para um número que menos 3,25 e o 3 acha que o 3 é menor do que o 25 e faz uma comparação equivocada. Para fazer a comparação na parte decimal ali do número, quer dizer, tem que ter a mesma quantidade de casas. A gente só compara quando tem a mesma quantidade de casas. Se não tem, não fica fácil da gente visualizar isso. Beleza, vamos para a próxima aqui, que é a letra D. A letra D, eu acho que fica mais fácil da gente transformar isso aqui tudo em número decimal antes da gente fazer a comparação, tá? Porque como são várias frações aqui diferentes, elas podem acabar dificultando o nosso processo, tá? Ou então a gente poderia pegar frações que são equivalentes a ela, mas também eu acho que não vai ser um bom processo aqui para a gente conseguir resolver isso. Então eu vou transformar tudo logo em decimal, que fica mais fácil, tá? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para facilitar a nossa visualização. Tá, então vamos pegar ali, ó. Ele está pedindo em ordem crescente esses 4 números aqui, ó. Aliás, tem 5 números, tem o 0 também. Então, olha só, claro, os números negativos sempre vão ser menores do que números positivos e o 0. Então, na verdade, eu só tenho que fazer a comparação aqui entre esses dois números que estão aqui, ó, o menos 1/4 e o menos 3/8. Se a gente só multiplicar esse menos 1/4 aqui por 2 em cima e embaixo, vai ficar 2/8. Então, vai ficar menos 2/8 e menos 3/8. Aí fica fácil da gente conseguir fazer a comparação. O menos 3/8, com certeza, é menor
do que o menos 2 oitavos. Então, aqui eu vou começar a ser aqui, ó. Então, é menos 3 oitavos, o primeiro número. O segundo é menos 1 quarto. Ah, mas o professor disse que ia transformar em decimal e não transformou. Porque esse daqui tá fácil de fazer essa mudança aqui rapidinho. Na outra, a gente vai usar o decimal que fica mais rápido, quer ver? Aí, depois, eu vou ter o zero. Aí, aqui sim, eu vou ter dois números que eu vou transformar em decimal. Então, olha só. Eu tenho 1 sobre 2 e tenho 3 sobre 10. Quando eu faço essas duas transformações ali, ó, o 3 sobre 10 fica o 0,3 e o 1 sobre 2 fica 0,5. Quem que vai ser menor? Vai ser, no caso aqui, o 0,3, que é o 3 sobre 10. Aí sim eu vou colocar aqui, ó, 3 sobre 10. E o último vai ser o 1 sobre 10. Pronto, tá vendo? Então, eu meio que misturei as coisas aqui, ó. Teve uma hora que eu não transformei em decimal, que foi fácil da gente fazer a comparação nas frações. E teve uma hora que ficou mais fácil a gente transformar em decimal, porque também dava até de transformar aqui a fração, né? Multiplica em cima e embaixo por 5, mas aqui também é mais rápido da gente fazer essa mudança direta em decimal. Beleza, vamos para o próximo exercício aqui, que é o 21. Compare os números racionais em cada item e também o oposto deles. Então, a ideia é eu faço a comparação com os números que aparecem e depois eu pego os opostos e faço a comparação. Então, tá, beleza. Deixa eu copiar aqui a 21, é menos 4 e 3. 21. Começa aqui, ó, menos 4 e 3. Quem que vai ser maior? O 3, né? Agora, se eu pego os opostos, 4 e menos 3. O oposto vai ser o contrário. Vamos para a próxima aqui, ó, a letra B. A gente tem menos 3,7 e menos 2. Menos 3,7 e menos 2. O maior nesse caso vai ser menos 2. Quando a gente pega o oposto, vai ser 3,7 e 2. A boquinha está para o outro lado. E vocês vão reparar que isso sempre vai acontecer. Quando a gente tem um maior e um menor aqui em relação aos dois números anteriores, quando a gente pega o oposto, a boquinha sempre fica para o lado contrário, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. 1/2 e 0. 1/2 e 0. A boquinha está virada para o meio, e quando eu pego o oposto disso, a boquinha está virada para o 0. Tá, mas não botou nenhum sinal de negativo aqui no 0? Precisa colocar negativo no 0? Não precisa, porque a gente sabe que o 0 é positivo e negativo ao mesmo tempo, tá? Vamos para o próximo aqui, ó, exercício D. O menos 5 e menos 1. Menos 5 e menos 1. A boquinha está virada para o menos 1. Quando a gente troca, pega os opostos, a boquinha está virada para o 5. Vamos para E. 0 e menos 2 e 1 quarto. 0 e menos 2 e 1 quarto. A boquinha está virada para cá. Quando a gente pega o sinal trocado aqui, fica aqui positivo. A boquinha fica virada para 2. E a última, a gente tem 2 quintos e 3 quintos. Tá. F. 2 quintos e 3 quintos. Nesse caso, a boca está virada por 3 quintos. Quando a gente pega com o sinal trocado, a boquinha fica por menos 2 quintos. Fechou aqui o exercício 21. Vamos para o próximo aqui, o 22. O professor Juan pediu aos alunos que escrevessem os números racionais. Menos 3, 3,2, menos 6,1, 3,4, menos 1,6 e menos 6 em ordem crescente. Veja as respostas. Ana, Beto e Carla. Ana escreveu isso, Beto escreveu aquilo e Carla escreveu aquilo. Quem escreveu de forma correta os números em ordem crescente? Por que os outros erraram? Tá, então a gente vai analisar aqui cada um deles. É ordem crescente. O que aconteceu aqui com a Ana? Ela já escreveu ao contrário, né? De cara a gente percebe que ela escreveu ao contrário.
O Beto, vamos ver aqui o que aconteceu com o Beto. O Beto, ele errou a ordem dos números, né? Porque, olha só, aqui o menos 1,6 vai ser menor, vai ser maior do que o 3. Ele colocou os negativos em ordem contrária, tá vendo? Ó, se fosse em ordem crescente, o menos 6,1 teria que estar aqui, depois até chegar aos próximos. Ele colocou os negativos em ordem crescente e em decrescente e os positivos em ordem crescente, tá vendo? Ele misturou aqui as ordens. E aí, com certeza, foi a Carla que acertou, né? Porque tá ao contrário da Ana. Aqui, ó, menos 6,1, menos 6, menos 3, menos 1,6, 3,2 e 3,4. Pronto, tá? Então, aqui a Ana colocou na ordem ao contrário, o Beto misturou as ordens aqui, fez uma hora crescente, uma hora decrescente, e a Carla acertou a ordem crescente. Fala. Foi mal aí, tá? Eu caí por uns 5 minutos. Não sei, caí por um tempo da aula. Porque a minha internet tinha caído. Não tem problema. Quando acontece isso, é normal, tá? Tipo, eu sei que a internet ainda não tá 100% para todo mundo. Eu sei que tem bastante gente aí que já voltou, a internet está quase normal. Mas ela tá oscilando bastante ainda, tá? Tipo, até para fazer ligação de celular tá uma porcaria. Tá difícil mesmo. Mas não é culpa de vocês, eu sei. Pode ficar tranquilo, tá? Vamos pro próximo aqui, ó. A próxima parte da matéria vai ser esse lance aqui de operação com racionais, que é exatamente o que a gente estava fazendo no final do capítulo 2, tá? Que é a soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, essa parte aqui da matéria é praticamente a mesma coisa que a gente estava fazendo no final do capítulo 2, só que agora envolve positivo e negativo junto. Então, além das operações ali, a gente ainda vai ter o lance da regra dos sinais, tá? Então, essas próximas páginas aqui é bastante revisão do capítulo 2, só que entra o lance da regra do sinal. Então, o que eu tenho que lembrar para conseguir fazer bem essas operações aqui? É lembrar o final das operações que a gente teve ali no final do capítulo 2, só que misturado a isso, a gente ainda tem que usar a regra do sinal que a gente viu lá no capítulo 1. O que era essa tal de regra do sinal ali que a gente tinha? Que quando tiver sinais que estão grudados, a gente tem que lembrar se eles se são iguais, eles vão ficar positivos, e se são diferentes, vão ficar negativos. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o exercício 23 para dar uma olhada como é que a gente faz isso aqui. Ó. Eu vou pegar o exercício B e o exercício E, que são bem tranquilos, porque já estão em decimal para a gente, tá? Então, deixa eu copiar aqui no nosso quadrinho ali, ó, menos 0,4 mais menos 2,8. Deixa eu escrever aqui. Exercício 23B. Está aparecendo ali, ó, menos 0,4 mais menos 2,8. Então, o que acontece aqui? O que vocês acham que vai acontecer com essa conta aqui? Alguém tem uma ideia? Tipo, mesmo sem eu ter explicado, vocês acham que vocês conseguem fazer? Sim, eu acho que sim. Por que dá para fazer? Por que é fácil aqui, não é um negócio complicado? Porque é só fazer do jeito que a gente fazia antes, só que Isso. só com a vírgula. Só que com a vírgula, exatamente. Ó. Vamos fazer a regra do sinal aqui. Ó. Quando a gente tem esse mais com esse menos aqui, o que vai acontecer? Mais com menos aconteceu o quê aqui, quando eles estão grudados? Negativo. Vai ficar negativo. Então vai ficar assim, ó, menos 0,4 menos 2,8. Ok. A gente tem agora dois números negativos que eles vão se juntar, né? A gente vai juntar esses dois números negativos. Eu tenho uma dívida e agora eu tenho uma outra dívida. O que vocês acham que vai acontecer com isso? Vai sumir a dívida, vai ficar um número positivo ou vai aumentar essa dívida? Vai aumentar porque os dois sinais vão virar positivo. Opa! Não. Quando a gente tem... Vai virar saldo positivo. O saldo vai ficar positivo? Não, pera. Não, né? É a mesma coisa assim, ó, eu estou devendo 40 centavos para alguém. E eu vou lá e tenho uma nova dívida de 2,80. Eu tenho 40 centavos... Eu estava confundindo com a multiplicação. Não. Aqui é a parte inicial ainda, que é soma e subtração. Quando a gente tem duas subtrações ali, a gente vai juntar elas, porque aqui eu estou
literalmente juntando elas, tá vendo? Ó, eu tenho uma dívida, eu tenho uma outra dívida e eu vou juntar elas. O que vai acontecer nesse caso aqui? Ó? Vai ficar menos 3,2. Menos 3,2. Mas por que fica menos 3,2? Porque a gente vai pensar aqui, ó, como se fosse 0,40 centavos e tenho 2,80. Se eu tenho aqui, ó, menos 2,80 e menos 40 centavos, eu preciso depois ainda pagar menos 3,2. Isso é bem o que a gente faz no dia a dia. Olha só, eu tenho 40 centavos. Eu estou devendo 40 centavos lá para o Kian. Aí eu vou lá e devo uma nova coisa para ele, que é 2,80. Qual é a minha dívida agora com ele? Menos 3,20. Por quê? Porque é 40 centavos mais os 2,80 vai dar 3,20. Tá vendo? É bem simples, é uma coisa bem que a gente calcula no dia a dia. Ah, mas como é que eu sei que vai ter que juntar? Primeiro, a gente aplica a regra do sinal aqui, ó. Como tem dois sinais que são diferentes, vai ficar negativo. Beleza, esse aqui ficou negativo. Só que, além disso, a gente tem aquele esquema de que quando a gente tem números com o mesmo sinal, a gente vai juntar eles, ó, estou juntando 0,4 com o 2,8 e vai manter o mesmo sinal. É a mesma coisa que acontecia quando a gente está fazendo uma conta de mais, ó. Vamos supor, se eu tenho 2,5 mais 3,2, quanto é que dá isso no final? Quanto que dá essa soma aqui? Os dois são positivos, tá vendo? Ó, é 2,5 mais 3,2. O resultado disso aqui vai dar 5,7 mais 5,7. Tá vendo? Ó? Mantém o mesmo sinal. Quando eu estou com negativo, quando é os números negativos, vai acontecer a mesma coisa. Ó, menos 2,5 e menos 3,2. O resultado disso vai ser menos 5,7. Tá vendo? É o mesmo jeito de fazer a conta. Só que a diferença é que aqui, ó, quando tá os dois negativos, vai continuar negativo aqui, porque vai aumentar a minha dívida. Agora, o nosso problema estaria se eles fossem com sinais diferentes. E como é que a gente faz isso com um sinal diferente? Quer ver? Eu vou pegar sinais diferentes aqui. Eu vou fazer a primeira conta assim, ó, mais 2,5 menos 3,2. Ok. Como é que eu faço essa conta aqui? Ó? Eu tenho 2,50 no meu bolso e eu tenho que pagar uma dívida de 3,20. O que vocês acham que vai acontecer? Eu vou conseguir pagar a dívida toda? Eu vou ficar devendo? Como é que é? Vai ser bem fácil, só para fazer de cabeça. Vamos lá. Eu tenho 2,50 no meu bolso. Dinheiro. Tenho uma dívida de 3,20. Eu consigo pagar essa dívida, sim ou não? Não, porque vai ter 2,50 e outro vai ter 3,20. Você vai ficar devendo. Eu vou ficar devendo. Então, de cara, eu já sei que eu vou ficar devendo. Como é que eu vou descobrir o quanto que eu vou dever ainda? Eu vou pagar o 2,50 que eu consigo aqui dentro dessa dívida e vou ver o quanto que vai faltar dessa dívida. Como é que eu faço isso? Eu faço ali 3,20 menos 2,50. É a mesma coisa que tirar 32 de 25 e sobra 0,7. Só que esse 0,7 é negativo. Então, a minha dívida ainda é de 0,7 ou 70 centavos. Ok, vamos fazer a mesma conta agora trocando os sinais aqui, botando o sinal de negativo nesse e positivo nesse. Ó, praticamente a mesma conta, só que agora eu tenho uma dívida de 2,50, só que no meu bolso eu tenho 3,20. O que vocês acham que vai acontecer? Eu vou conseguir pagar essa dívida ou não vou conseguir pagar essa dívida? Eu vou conseguir, né? Porque eu tenho mais dinheiro do que eu tenho dívida. Mas como é que eu vou saber quanto que vai me sobrar de dinheiro aqui nesse caso? A mesma conta, ó lá, 3,20 tira por 2,5. Vai dar o mesmo 0,7. Só que olha só, por que vai ficar positivo se ela era tão parecida com essa conta aqui? Aqui nesse caso, o número que é maior sem o sinal é o 3,2. Só que o sinal de negativo está grudado nele. Então, significa que eu tenho mais dívida do que eu tenho dinheiro. Nesse caso aqui, ó, eu tenho mais dinheiro do que eu tenho dívida.
Então, quando eu pagar a minha dívida, vai sobrar dinheiro. Então, nesse caso aqui, vai ficar mais 0,7. Tá vendo? Ó, são contas muito parecidas, só que a diferença está em pensar o seguinte: se eu tirar o sinal, qual dos dois números é maior? O 3,2 ou o 2,5? Vai ser o 3,2. Então, o sinal que vai sobrar aqui no final vai ser o sinal do número que é maior. No caso, é o 3,2. No outro caso, quem era maior também era o 3,2. Só que eu estou olhando sem o sinal, né? Tipo, se eu pegar com o sinal, com certeza que o 2,5 é maior do que o 3,2. Só que quando a gente está fazendo essa conta de mais ou de menos, a gente tem que fazer essa comparação de quem tem mais, sem pensar no sinal. Eu tenho mais dívidas ou tenho mais dinheiro? Que é a mesma conta que a gente fazia lá no capítulo 1. Isso aqui a gente ficou fazendo várias e várias vezes para saber quem tinha, qual era o número que tinha a maior quantidade, sem pensar no sinal, né? Sem pensar em que número que é maior ou menor, com os sinais de positivos e negativos, né? Aí sim a gente faz essa consideração aqui, ó. Como eu tenho mais dívida, no final vai me sobrar uma dívida ainda. Aqui nesse caso, como eu tenho mais dinheiro, no final vai me sobrar mais dinheiro do que dívida, porque eu vou conseguir pagar todas as dívidas e ainda vai sobrar 0,7. Então, nesse caso aqui, ó, do exercício, é a mesma coisa. A gente tem duas dívidas que estão sendo unidas, né? Que a gente está fazendo com esse mais aqui, que é a ideia como se fosse uma união. E aí aplica a regra do sinal e vai ficar um sinal de negativo. Agora eu vou fazer sair aqui para ver se vocês entenderam, tá? Praticamente a mesma coisa, só que está com outros números. Vou pegar aqui, ó, exercício E. Tá ali, ó, menos 0,54, menos 0,54, e a gente ainda tem ali, ó, menos 0,6. Tá, o que que a gente tem que fazer nesse caso aqui, ó? De novo, aplica a regra do sinal, né, porque a gente tem dois sinais aqui grudados um no outro, então vai ficar positivo, então vai ficar menos 0,54 mais 0,6. Ok. Se a gente fosse pensar nesses dois números aqui, sem os sinais, quem que é maior? O 0,54 ou o 0,6? Vamos lá? Quem que é maior? 0,6. Vamos pensar no final. Como? O 0,64 é maior. Opa! Se O não menos- pensar no final. Ah, não. 0,6, eu achei que tinha um menos ali. 0,6. 0,6. O 0,6 vai ser o maior, né? Então, com certeza, o sinal que vai ficar no final da conta vai ser positivo, porque a gente está pegando que esse número aqui é maior do que esse. Então, no final, como esse daqui é maior, o sinal que vai se manter aqui vai ser o 0,6. O que eu tenho que fazer para saber o quanto de dinheiro que vai me sobrar? No caso aqui, 0,60 e eu tiro 54 centavos. Então, aqui, ó, 0,60, já vou colocar o zero aqui atrás para completar, menos 0,54. Qual a resposta disso aqui? Isso é do ano passado, tá, gente? Vai ser 0,06, né? 0,06. Essa conta a gente já fazia no ano passado. Então, 0,06. A única coisa de diferente que a gente tem nessa conta aqui, ó, é aparecer esse negativo com esse negativo, que é a regra do sinal. E isso a gente acaba no primeiro momento, tá vendo? Ó, eu já eliminei aqui, porque menos com menos vira mais, e essa conta aqui, ó, é a mesma conta que a gente já fazia no ano passado. Isso aqui vai dar 0,06, tá vendo? Então, muitas contas aqui vocês conseguem fazer sem grandes dificuldades. Então, assim, ó, para começar a fazer os exercícios ali que a gente tem para fazer. Então, comecem a fazer, por enquanto, aqui, ó, a página 92, tá? Que são exercícios de soma e de subtração. E aí, depois, a gente passa para as próximas partes ali. Então, para fazer agora, podem começar a fazer o exercício, página 92. Deixa eu escrever ali no mural para não ficar dúvida. Fazer página 92. Isso mesmo. Comecem a fazer agora aqui, eu vou mutar um pouquinho o microfone e aí a gente corrige ainda um pouquinho antes do final da aula. Ainda temos mais uns minutinhos.
Ô, Jonathan, eu não entendi muito bem o negócio. Tipo assim, quando eu for fazer essas contas, eu meio que finge que os parênteses não existem? Ah, sim, na verdade o parênteses só está ali para você tirar a regra do sinal. Então vamos É. supor, na primeira vai ficar ó, mais com menos, vai ficar menos, na segunda menos, na terceira menos, aí depois menos de novo, na quinta vai ficar mais, e na sexta vai ficar menos de novo. Tá? Então é só, na verdade, para colocar aplicar a regra do sinal ali, e aí depois é que você faz a conta, tá? Entendi, valeu. Assim, ó, uma outra coisa também é que tem horas que é mais fácil de fazer na fração. Por exemplo, na questão C é muito mais fácil fazer na fração sem passar para o número decimal. Na questão A e na questão B, aliás, na D, também fica mais fácil a gente trabalhar na fração, ali transforma aqueles números ali em frações equivalentes e sai mais rápido do que a gente tem que transformar em número decimal, ainda mais porque tem uns números aqui que podem ficar bem grandes. Já na F, a gente pode transformar em decimal, que fica mais fácil, tá? Então, olha só para reforçar algumas coisas aqui que a gente está praticamente no nosso final de aula, tá? Primeiro, tem algumas pessoas que não entregaram ainda a atividade que é para hoje, tá? Então, por favor, quem não entregou, façam essa atividade para entregar hoje, tá? Eu já falei os nomes ainda de quem estava faltando me entregar no começo ali da aula, e depois é só vocês olharem ali, mas é só vocês verificarem se lá no Classroom, se vocês clicarem lá e ver o formulário, se vocês já enviaram ou não para mim, tá? Provavelmente para amanhã eu vou estar liberando a nova atividade que vai ser para essa semana, tá? E isso daí que a gente está fazendo vai ficar como tarefa para a nossa próxima aula. Eu vou escrever lá no Classroom, então a nossa página 92, para terminar para a próxima aula. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Tá tranquilo então, tá? Então até a próxima aula e não esqueçam de me entregar a atividade, quem não entregou ainda. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Até, falou.